E o Santos pode ter algumas novidades na escalação para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Vamos falar os jogadores que devem ficar à disposição do técnico Carille, que também faz a sua estreia em 2022, depois de se recuperar da Covid. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual seria a sua escalação ideal com os jogadores que nós temos para enfrentar o Corinthians e buscar essa primeira vitória no Campeonato Paulista? Mas antes da gente falar quem pode voltar, quero dar aquela dica para você que gosta de acompanhar o futebol alemão. Na OneFootball você assiste aos jogos da Bundesliga de graça e ao vivo. Para você ter acesso a isso, basta você baixar o link que está na descrição ou no comentário fixado. E além dos jogos da Bundesliga, você também tem todas as informações que estão acontecendo com o Santos Futebol Clube. Também, para você ter acesso, basta você baixar o aplicativo pelo link da descrição, tá bom? Bom, vamos então à informação da tribuna, né, sobre quem deve voltar para esse clássico contra o Corinthians. Santos pode ter Ricardo Goulart e mais 3 novidades em campo contra o Corinthians. O Santos deve entrar reforçado no clássico desta quarta-feira, às 21h30. Depois de somar apenas um ponto nas 2 primeiras rodadas do Paulistão, o alvinegro poderá contar com os retornos do zagueiro Kaique e do lateral Felipe Jonathan, recuperados de Covid. O meio-campista Gabriel Pirani, que cumpriu suspensão pelo cartão vermelho recebido na estreia, também fica à disposição. Além do trio, o técnico Carille, também recuperado após testar positivo para a Covid, volta ao banco de reservas. De quebra, são consideradas grandes as chances de Ricardo Goulart fazer a sua estreia pelo Peixe. Enquanto nós estamos gravando aqui esse vídeo, ainda não temos nenhuma novidade, né? Se o Ricardo Goulart vai conseguir ser inscrito a tempo ou não. O nome do Goulart precisa aparecer certinho lá no BID, inscrito no Paulista, até hoje, às 19 horas. E falando sobre o Ricardo Goulart, o executivo do Santos, Edu Dracena, falou no Santos Cast sobre essa situação do Ricardo Goulart. Abre aspas. Acredito que sim, né? Que pode jogar o clássico. Nosso jurídico está trabalhando bastante para colocá-lo à disposição. Hoje, no caso ontem, né? Ele foi na Polícia Federal, fez tudo certinho. Vamos cobrar o nosso jurídico agora. Ele recusou a cidadania brasileira para ser chinês. É diferente do sul-americano, que o Brasil tem parcerias. Como é chinês, foi um trâmite bem complicado. Temos que ressaltar nosso jurídico, eles foram fundamentais para agilizar. Se fosse outro, iria demorar de 10 a 15 dias a mais. Nosso jurídico foi intenso, correu atrás dos trâmites. Esperamos que quarta-feira ele esteja no gramado. Fecha aspas para Edu Dracena no Santos Cast. Bom, vamos agora trabalhar com a possibilidade de Kaique ser titular na zaga santista, principalmente porque o Kaique, no começo, né, da pré-temporada do Santos, antes dele contrair Covid, ele estava jogando como titular. Então, vamos entender como pode, né, o Carille escalar essa zaga do Santos, já pensando num Kaique voltando ao time titular. Informação do GE que diz o seguinte: durante a pré-temporada, Kaique vinha treinando como titular ao lado de Velasquez e Bauerman. Entretanto, o zagueiro testou positivo para a Covid no dia 17 e desfalcou o Peixe nas 2 primeiras rodadas do Paulistão. Uma das opções é que Bauerman, por ter menos saída de bola, atue como central, com Velasquez aberto pela esquerda e Kaique pela direita. Porém, na derrota para o Botafogo, o uruguaio foi substituído no segundo tempo, com Vinícius Anocelo sendo deslocado para a função, para dar maior qualidade no passe. A outra possibilidade, então, é ter uma defesa formada por Kaique, Luiz Felipe e Bauerman, semelhante ao que era utilizado no Brasileirão de 2021, quando Danilo Boza jogava pela esquerda. Caso isso aconteça, Velasquez iniciaria a partida no banco de reservas. Então temos uma disputa aí em relação à zaga santista. Não sei
se o Kaique pode ser titular já nesse clássico contra o Corinthians. Talvez para a partida contra o Guarani possa ser mais certeza, né, esse retorno do Kaique. Inclusive, outro jogador que está próximo de voltar é o próprio Sandri. O Sandri está com um entorse no tornozelo, está se recuperando e pode ficar à disposição para os próximos jogos. Para o clássico contra o Corinthians, acho muito difícil. Até mesmo o próprio Felipe Jonathan pode ser, né, que ele seja mais certeza contra o Guarani. Mas, pensando na escalação do time do Santos contra o Corinthians, primeiro a gente tem que pensar, contra o Corinthians, o Santos vai ser uma equipe que vai tentar ir ao ataque ou vai tentar se defender. Por quê? Contra o Botafogo, o Santos tentou se impor na Vila Belmiro e não conseguiu. O Botafogo jogou no nosso contra-ataque, jogou no nosso erro e conseguiu se sobressair nisso. Ficou claramente que o Santos estava uma equipe muito desorganizada, principalmente quando sofria o contra-ataque. Então o Santos tem que estar bem postado defensivamente, né? Se for deixar o Corinthians ficar com a bola, digamos assim, que é o natural que aconteça, né? O Corinthians vai jogar em casa, tem bons jogadores do meio para frente, enfim. Qual que vai ser a estratégia? E pensando também que o Carille é um treinador que gosta de jogar no contra-ataque. Ele gosta de deixar o time adversário com a bola, ficar bem armado, para quando o adversário errar, a gente consiga, né, surpreender. E aí o Santos tem jogadores velozes, principalmente ali nos lados, né? Tem o Madison, que provavelmente deve continuar no time titular, jogando como ala, né? Caso o Santos vá mesmo com 3 zagueiros. Tem o Ângelo, que é um jogador que também tem velocidade, tem a parte técnica. O Lucas Braga, que ele tá jogando como ala, né? Mas pode mudar caso o Felipe Jonathan seja titular, caso o Felipe Jonathan vá para o jogo. Mas o Santos precisa pensar nessa estratégia. E principalmente se Ricardo Goulart vai jogar ou não. As informações que nós temos aqui é que fisicamente o Ricardo Goulart está muito bem. Está indo bem nos treinamentos, participou dos jogos treinos, né, que o Santos realizou, deu assistência, foi bem participativo. Então, fisicamente, Ricardo Goulart está ok. Tá pegando mesmo essa questão da documentação, que, como eu disse, até o presente momento que eu gravo esse vídeo, ainda não temos novidades. Mas caso o Ricardo Goulart não jogue, aí a tendência é que o Pirani, né, seja o titular dessa posição. Acho muito difícil que o Marcos Guilherme continue jogando mais centralizado. Marcos Guilherme, todo o respeito que ele merece, mas é um jogador que, para jogar no Santos, eu só vejo ele brigando para ser titular como ponta. E olhe lá, né? O Santos contra o Botafogo foi um time muito pobre de criação. Ficou um grande abismo do setor defensivo para o setor de ataque do Santos. Então precisa resolver ali a meiuca. Vai ser o Pirani que vai jogar? Vai ser o Ricardo Goulart? Né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso para que a gente possa ter pelo menos condições de surpreender o Corinthians na arena do Corinthians, né? Só para falar também um desfalque do Corinthians, o goleiro Cássio tá com Covid e não vai a campo contra o Santos. Então, essas são as possibilidades, né, de jogadores que devem voltar nesse clássico contra o Corinthians, principalmente, né, fazer a estreia na temporada de 2022, que é o caso do Kaique, é o caso também do Ricardo Goulart, caso, né, a documentação fique ok. Mas, como eu falei, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual seria a melhor estratégia para jogar contra o Corinthians e tentar essa vitória? Eu, particularmente, gostaria de ver um time do Santos com o meio-campo, do meio para frente, mais povoado, com mais opções. Ou um Santos colocando mais alguém no meio-campo, ou colocando mais um atacante, mas aí você teria que abrir mão de um zagueiro, né? Não sei se o Santos estaria preparado para isso no momento, nesse começo de temporada. Porque se nem com 3 zagueiros o Santos consegue se organizar defensivamente e está super exposto, não sei se ainda é o momento pro clássico. Talvez mais para frente, né, se o Carille tiver algum reforço ou até mesmo em termos de treinamento consiga colocar esse time do Santos melhor postado com 2 defensores. Mas vamos ver. Quero
os palpites também, já vamos começar com os palpites aqui para o jogo. E hoje, às 3h30, tem o último treino. Então, provavelmente, hoje à noite, a gente já solta um pré-jogo mais completo, né? Quem treinou, quem não treinou, se o Ricardo Goulart foi inscrito, se vai para o jogo ou não. Então, hoje à noite, a gente faz um pré-jogo mais completinho, talvez também com algumas informações do time do Corinthians, tá bom? Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de baixar o aplicativo da OneFootball. O link está aqui na descrição para você ter acesso aos jogos da Bundesliga de graça e também todas as informações do Peixe em primeira mão, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no